Família, bom dia, um dia ótimo, um dia maravilhoso para todo mundo, né? Bom, vamos orar? Vamos orar junto, né? Pai, sou eu, Pai, teu filho, Thales Vicente Ferreira. Pai, quando eu entro no teu escritório, é sempre essa alegria. Era assim que eu brincava muito e conversava com meu pai. Meu pai, ele ficava muito irritado às vezes comigo porque eu mexia em tudo. E assim também é meu neto Pedro Henrique, pai, comigo, que mexe nas minhas ferramentas, futuca tudo, é uma bênção. E quando eu entro na tua presença, eu me sinto assim, pai, como uma criança, cheio de perguntas. Pai, quantas perguntas eu tenho, mas primeiro eu quero te agradecer. Obrigado, pai, porque um dia tu tocou meu coração, me chamou, meu filho, vem cá. E eu também aceitei, obedeci, pai, porque eu sou obediente, eu quero ser obediente. Mesmo que às vezes eu faça algumas desobediências, eu quero ser obediente, pai. E então, pai, eu agora, depois de agradecer, eu quero pedir perdão. Me perdoa, pai. Me perdoa porque eu sou desobediente, me perdoa porque eu sou distraído, me perdoa porque eu faço muita bagunça, pai. Pai, me perdoa, misericórdia, me dá sabedoria, me acalma, tira a ansiosidade, tira a arrogância, tira o egoísmo, me ajuda, me dá banho, pai, me limpa, me torna mais transparente, mais translúcido, me torna mais amigo. Pai, me perdoa, misericórdia, me lava, me limpa, pai. Pai, agora eu quero te pedir, pai, pela minha incompetência, pai, como eu sou incompetente, eu não... pai, cura Isa, pai, apenas um toque, pai. Aquele centurião disse que ele não era digno nem de que tu entrasse na casa dele, mas bastava uma palavra e o servo dele seria curado. Cura minha irmã Isa, pai, basta uma palavra tua, pai. Eu sei que ela pode ser curada, mas que se faça conforme a tua vontade, pai. A Reginão, pai, que lutou tanto durante a vida toda, pai. Perdoa os pecados que ela possa ter cometido, todos nós somos pecadores, pai. Ouve o coração dela, pai. Colhe as lágrimas que possam cair do rosto dela, pai. Abençoa a vida dela, pai. Que alegria vai ser, pai, de vê-la restaurada. Pai, ajuda minha irmã Jurema, que eu amo tanto, pai. Estou lá fazendo aquela obra. Na verdade, eu acho que foi o Senhor que me colocou lá. Eu sinto que o Senhor me colocou lá para fazer, pai. Pai, acalma, não deixa as desavenças acontecerem, pai. Acalma a Jandira. Abençoa o Adilson. O Adilson é um pacificador. É um homem que tem o dom da misericórdia, pai. Abençoa a Júlia. Toca no coração da Júlia, da Jupira, pai, da Regina, da Marialina, do Ismael, pai, meu irmão mais velho. Ismael, a Jurema precisa da tua ajuda, Ismael. Fala com ela, fala de forma audível, que ela possa te ouvir. Liga para ela, Ismael, liga, telefona para ela, pede o telefone dela, fala para ela que você a ama, ela precisa do seu carinho, da tua voz, do teu amor. Eu tenho feito a minha parte, Ismael, mas todos nós precisamos um dos outros porque somos família. Internautas, que o Senhor seja o único Deus na nossa vida. Minha família, que Deus seja o único Senhor da nossa família. Jesus Cristo, o bom pastor. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus pela minha família e pelos internautas. E agora, Pai, eu quero colocar a obra da minha igreja, pai. Nós vamos fazer lá, pai, uma reunião contra as leis que facilitam a corrupção no nosso país, pai. Que nós possamos colher muito mais do que 1.500.000 assinaturas, pai, para que essas leis possam ser modificadas. Que o teu evangelho limpo, claro, puro, seja pregado. Abençoa o pastor da minha igreja, o pastor Wander, que está sempre buscando a tua palavra, pai, incentivando as suas ovelhas, os seus servos, pai, para seguirmos no caminho. Abençoa o pastor Paulo, todos os pastores da minha igreja, abençoa os missionários da minha igreja, pai.
Abençoa aquela obra, Pai, do Casa Cap, aquele centro de ação social fantástico. Quantas famílias são ajudadas. Abençoa o centro de cuidado humano, o pastor Daniel Cavaforte, Pai. Ajuda, Pai, nessa obra. Se o Senhor não estiver nessa obra, ela não vai para frente, Pai. Mas se o Senhor tiver, nada vai impedir. E é assim que eu oro e agradeço pela minha igreja, Pai, pelos meus pastores, pelos irmãos da minha igreja, em nome de Jesus. Amém. Família, vamos fazer um resumão? Na verdade, é um resuminho, né? É só para a gente dar uma olhada, que não tem diferença nenhuma do que acontecia naquela época, milhares de anos atrás, do que acontece hoje. Por exemplo, Saul foi procurar uma médium para fazer, uma cartomante, para fazer adivinhação. Ela errou tudo. Vai ver lá no capítulo 1, ele acreditou. Capítulo 1 de Samuel, do capítulo 28 da primeira Samuel, mais de 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, já existia isso, não é verdade? Você vai ver que Cornélio era um gentio, ele tinha toda uma cultura religiosa, né? Toda uma religião de outros deuses, mas ele adorava a Deus, e ele era uma pessoa que fazia a vontade de Deus, e Deus falou com Pedro, mandou um anjo para falar com Pedro, e um anjo para falar com o governo, para promover o encontro deles, e ele recebeu a unção, e ele passou a ser mentalizado, ele passou a ter um único mentor, que era o Espírito Santo. Depois nós vimos em Atos que houve a crucificação de Jesus. Jesus ressuscitou, ele foi durante 40 dias instrutor, falou que ele ia subir, subiu, disse para que os discípulos ficassem, que o Pai ia cumprir a promessa está em João 14, a promessa do Espírito Santo está em João 14, nós lemos sobre isso, pô. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Esse é o nosso conselheiro, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, é a quem nós devemos buscar o aconselhamento. Depois, nós vimos que houve uma perseguição ali no ano de 35, Saulo, que depois foi chamado Paulo, perseguia os cristãos. Depois disso, nós vemos que o evangelho avançou. Houve a primeira viagem missionária de Paulo, a primeira carta aos Gálatas. Depois, a gente vai ver que agora nós estamos entrando numa fase muito importante, e nós vamos vendo que os gentios vão entrando dentro da igreja, pessoas com outras religiões vão abandonando as suas religiões e entrando dentro da igreja, começa a acontecer um sincretismo religioso. Nós vamos ver que naquela época havia o mago, né? O Simão Mago, que queria comprar o poder do Espírito Santo. Nós vamos ver que também havia uma vidente, uma escrava vidente, né? Que fazia adivinhações, as pessoas iam nela para procurar adivinhações. Nós vamos ver que naquela época haviam vários deuses. Paulo olhou e viu vários deuses e pregou sobre o Deus desconhecido, que é Jesus Cristo. Nós vamos ver que o evangelho continua avançando. Pedro se recusou a ser adorado, Paulo se recusou a ser adorado, né? Havia uma corrente religiosa muito forte, havia uma corrupção muito forte dentro do grupo judeu e também dentro do grupo da política romana, né? Nós vamos ver agora a carta que Paulo escreveu para os Efésios. Nós vamos entrar no capítulo 19, que vai falar de Paulo em Éfeso, mas vamos ler antes a carta, um princípio da carta que Paulo escreveu aos Efésios. As bênçãos espirituais em Cristo Jesus, capítulo 1 de Efésios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então nós recebemos todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Porque Deus nos escolheu em Jesus antes da criação do mundo. Eu já contei um pouco a história aqui, eu vou repetir depois. Antes da criação do mundo, nós fomos escolhidos
para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. Nós somos adotados como filhos de Deus por meio da confissão pública de fé em Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, da vontade de Deus, para o louvor da sua glória, graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Em Jesus temos a redenção. O que é redenção? É a libertação mediante pagamento de resgate. Isso é o que Jesus fez. Ele pagou para a nossa libertação com o seu sangue. Está escrito assim: em Jesus temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. É pela graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, é o Espírito Santo, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo Jesus. Desde o princípio, a Bíblia fala que Cristo viria. Tanto é que os judeus aguardam o Messias até hoje, mas ele já veio e eles nem tomaram conhecimento. Isto é de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Tudo converge para Cristo. Hoje em dia, o centro de Macumba, o terreiro, você vê o Preto Velho lá, com a foto, do lado tem a foto de Jesus, né? Apesar de eu não acreditar em imagens, né? Mas é só para esclarecer que no centro de Macumba está sendo pregado Cristo, tá certo? Nos centros espíritas está sendo pregado Cristo, está convergindo tudo em Cristo. Todas as coisas todas as coisas, celestiais ou terrenas. Todas as coisas celestiais ou terrenas em Cristo Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos. Já falei sobre a plenitude de tempo. Houve um primeiro período de plenitude de tempo da inocência, Adão e Eva, até que aconteceu a desobediência. Acabou o período da inocência, passou o período do conhecimento. Aí foi até Abraão, até Noé, que culminou ali com o dilúvio. E aí começou o governo, a plenitude de tempo do governo, que acabou com a conclusão do governo em Jesus Cristo, que cumpriu toda a lei. E aí agora nós estamos na plenitude do tempo da graça. É pela graça, é de graça, não se compra bênção, é pela graça de Deus. Quando se completar a plenitude de tempo da graça, vai vir o juízo, que vai ser a volta de Jesus, e ele vai executar juízo. E nós vamos então para a plenitude da glória, plenitude de tempo da glória, que é eterna, a glória eterna diante de Deus. Está tudo explicado na carta de Paulo com muita clareza. Nele, em Jesus, temos a redenção, a libertação da nossa prisão, a cura da nossa morte por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que ele estabeleceu em Cristo Jesus. Isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Em Jesus, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz as coisas segundo o propósito da sua vontade, Deus, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e quando vocês ouvirem e crerem na verdade, na palavra da verdade, a Bíblia é a palavra da verdade, né? O evangelho que os salvará, vocês serão selados
em Cristo, como nós fomos selados em Cristo, pela unção, pelo poder do Espírito Santo. O Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que nós vimos lá em João 14, que é a garantia, o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Ainda tem muita gente que pertence a Deus que ainda não foram libertos. Nós precisamos ir lá libertar esses. Tem os filhos do diabo, que esse aí não adianta, não vai confessar Jesus, não tem salvação para eles, não terá, né? Tem os que se perdem, os que se perdem, né? Se você tiver dúvida, pergunta a Deus, que eu não sei muito falar assim, mas eu digo o seguinte: Jesus veio para dividir. Quem vai para o inferno? Para cá. Quem vai para o céu? Para cá. Simples assim. Se você crê em Jesus, se você procura abandonar a sua vida de pecado, se você procura obedecer, seguir o caminho, você vai estar no caminho e você vai acontecer isso aqui, ó. O Espírito Santo da promessa vai estar na sua vida. Deus, quando olhar para você, ele vai ver o Espírito dele em você e vai falar: esse é meu, meu filho. Entendeu? Se você não estiver, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. E se eu tiver errado, você que fica proclamando para todas as outras, desviando outras pessoas, na sua fé, naquilo que você acredita, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu não estou entrando no mérito da religião, eu estou entrando no mérito de que a palavra de Deus, a Bíblia, ela revela tudo. Tudo que estava revelado no passado já aconteceu no Velho Testamento. Tudo que nós estamos agora, porque Atos é uma sequência. Você vê que Jesus morreu, depois veio Paulo veio. Aí as pessoas falam: isso foi escrito 300 anos depois. Não foi, não. Não foi 300 anos depois, não. Foi no decorrer da história. Tanto é que vários apóstolos, não tem como você acompanhar vários apóstolos, vários discípulos. Lucas acompanhou mais a Paulo e escreve muito mais sobre Paulo. Mas, em parte ali, ele conheceu os outros apóstolos, ele escreveu também sobre os outros apóstolos para Teófilo. Ele escreveu um relatório investigativo para Teófilo. E nós estamos tendo a oportunidade de ler esse relatório. Aí a gente fala: ora, ele estava inspirado por Deus. Estava cheio do Espírito Santo de Deus. Não tem mentira. Lucas não escreveu nenhuma mentira. Lucas não inventou nada. Não é uma ficção, né? Essa carta que Paulo escreveu para os Efésios. Lucas teve acesso a essa carta. Vamos lá. Nós vamos então fechar agora esse dia com uma oração. Pai, toca no coração de cada um, conforme está escrito aqui na tua palavra, que a gente acabou de ler, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. A redenção, Pai, é a libertação mediante a confissão pública de fé. Se você aceita Jesus, se você crê em Jesus, se você aceita, se você tem dificuldade de ler a Bíblia, confessa. Procura uma igreja séria, aonde tenha a Bíblia, aonde tenha uma escola bíblia séria. Faça uma leitura da Bíblia, conversa com Deus, pede para que Ele mesmo te explique. Senhor, tu prometeste que tu mesmo ensinaria. Toca naqueles, Pai, que ainda são teus e não foram libertos pelo sangue do teu Filho Jesus, para que todos nós possamos formar um só corpo, uma só alma, um só espírito. Toca também no coração, Pai, de todos aqueles
que falam e pregam sobre ti, mas que ainda pertencem à religião, Pai, para que possam abandonar a religião e pregar somente a ti como único Senhor e Salvador. Que todos nós possamos estar pregando somente o teu evangelho. Jesus Cristo é o Senhor, é o bom pastor, é o caminho, é a palavra, é a vida. Encha-nos, Pai, encha-nos com a sabedoria do teu Espírito, nos ensina, Pai, abre os nossos olhos, cura-nos, Pai, da cegueira espiritual. É assim que eu oro e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Família, um beijo, um dia ótimo. Eu te amo muito. Muito bom. Muito